Hoje eu venho tratar aqui mais uma vez, compartilhar com vocês um pouquinho deste livro, A Cura pela Consciência, e também um pouco mais deste outro aqui, Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não. Esses dois livros têm me ajudado muito a superar, a suportar o ambiente no qual eu vivo, que é bastante estressante. Antigamente eu vivia 24 horas irritado, estressado, precisava me drogar, precisava ingerir álcool para poder suportar o estresse, o quão grande era aqui. Hoje, graças a Deus, não preciso de nada disso, estou suportando. É claro que estou um pouco mais afastado, mas não deixo de ser vizinho do pessoal aqui. Esse livro Limites, ele é interessante porque muitos de nós temos dificuldade para impor limites, principalmente pessoas empatas, as quais não conseguem usar adequadamente a sua empatia. Então ela é abusada por muitas outras pessoas, as outras pessoas atropelam ela, aproveitam dela e ela se vê ali encurralada, às vezes não conseguindo dizer não, e por conta disso ela acaba reprimindo essas emoções, esses sentimentos, e também, por fim, acaba adoecendo emocionalmente, né? O que depois transforma doenças físicas. Então esse livro vem tratar justamente sobre isso. Como eu disse, durante muitos anos eu vivi num ambiente, vivo ainda, num ambiente o qual me causava muita irritabilidade, muito estresse, e eu precisava de me drogar, bebidas, remédios, para poder suportar o estresse do ambiente. Hoje, graças a Deus, não preciso mais nada disso e consigo me relacionar melhor com esse ambiente estressante. Mas foi por conta aí de muita leitura, muito conhecimento. Então quero compartilhar com vocês um pouco da leitura desse livro aqui, tá bom? Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações, também dê aquele joinha aí. Então vamos aqui primeiro para a história de limites, tá? A questão do limites, quando a gente não consegue dizer não, a gente acaba adoecendo, né? A outra pessoa, por sua vez, ela não está nem sentindo isso, ela quer resolver a situação dela e aí cabe a você a barrar ela, a parar ela, a dizer não. Enquanto você fica cedendo, ela sempre está usufruindo daquilo, ela nem sente o que você está passando, não se preocupa nem nada. Então tudo é com você. Então vamos ler aqui a parte aqui do mito número 4. Se eu impuser limites, magoarei as outras pessoas? Vai depender da forma como a gente passa essa informação. E aí que é a dificuldade, né? Muitos de nós temos dificuldades para impor limites, porque às vezes a gente também tem um problema emocional e não consegue passar a mensagem, uma mensagem saudável, um não saudável, tranquilo, que não estremeça aí a emoção do outro e nem a nossa. Mas é muito difícil isso. Então vamos lá para a leitura. O maior problema em dizer não para minha mãe é o silêncio ferino, disse Bárbara. Ele dura até 45 segundos. E isso é tudo o que acontece quando digo que não posso visitá-la. Ele só é quebrado quando me desculpo por meu egoísmo e digo que arranjei um tempo para visitá-la. Então fica tudo bem. Sou capaz de fazer qualquer coisa para evitar aquele silêncio. Quando impomos limites, tememos que eles possam magoar alguém a quem realmente amamos, alguém que gostaríamos de ver feliz e satisfeito. O amigo que quer seu carro emprestado bem quando você não pode emprestá-lo, o parente que está sempre passando por dificuldades financeiras e desesperadamente lhe pede um empréstimo, aquela pessoa que liga pedindo ajuda quando você mesmo não está em uma fase boa. O problema é que às vezes enxergamos os limites como uma arma.
Nada poderia estar mais longe da verdade. Os limites são uma defesa. Os limites adequados não controlam, não atacam, nem machucam ninguém. Apenas evitam que nossos tesouros sejam tomados de forma errada. Dizer não a um adulto responsável por suas necessidades pode causar certo desconforto. Essa pessoa pode ter de buscar ajuda de outra forma, mas isso não o machuca. Esse princípio não serve somente para aqueles que gostariam de nos controlar e manipular. Também se aplica às reais necessidades dos outros. Mesmo que alguém tenha um problema válido, há momentos em que não podemos sacrificar-nos por um motivo ou outro. Jesus, por exemplo, despediu a multidão para ficar sozinho com seu Pai. Mateus 14, 22 e 23. Nesses casos, devemos permitir que os outros assumam a responsabilidade por suas mochilas. Gálatas 6:5. E busquem satisfazer suas necessidades de outra forma. Isso é fundamental. Todos precisamos de algo mais do que Deus e um bom amigo. Precisamos de um grupo de amizades que nos apoie. O motivo é simples. Ter mais de uma pessoa em nossa vida permite que nossos amigos sejam humanos, estejam ocupados, não nos atendam de vez em quando, nos magoem, tenham seus problemas e necessitem de tempo para ficarem sozinhas consigo mesmas. Assim, quando um deles não estiver disponível, teremos outro número de telefone para ligar, outra pessoa que talvez nos ajude. Não ficamos escravizados à vontade de apenas uma pessoa. Essa é a beleza subjacente aos ensinamentos da Bíblia para a igreja, o corpo de Cristo. Somos um grupo de pessoas desajeitados e falhos que pede e oferece ajuda de forma contínua. E, quando a rede de apoio se fortalece, todos nos ajudamos mutuamente a viver conforme a vontade de Deus, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 2, 3. Quando assumimos a responsabilidade de criar vários relacionamentos de acordo com esse modelo bíblico, conseguimos aceitar o não do outro. Por quê? Porque teremos mais alguém a quem recorrer. Lembre-se de que Deus disse sem dificuldade a Paulo que não o livraria do seu espinho. Ele diz não a todos nós com bastante frequência. Deus não está preocupado se os limites dele nos machucarão. Ele sabe que devemos assumir a responsabilidade por nossa vida. E às vezes um não pode nos ajudar a fazer isso. Até aqui. Bom, deixa eu comentar um pedacinho aqui. Tem um trecho aí que eu li que fala que nesses casos devemos permitir que os outros assumam a responsabilidade por suas mochilas. Então, aqui quando fala mochilas, para quem não ouviu o início do livro, mochila significa a carga, é a sua carga, cada um tem sua carga para carregar. Você pode perceber no início do texto que a Bárbara, ela diz para a mãe que ela não poderia ir visitá-la, mas por conta do silêncio da mãe, aquele silêncio que ela se sentia mal, então ela acabava se arrependendo. Ela dizia não e depois se arrependia de ver a mãe daquela forma, para você ver que não é fácil dizer não para as pessoas às quais a gente quer. E eu tive essa experiência com a minha mãe também, até o fim da vida dela. Aqui no finalzinho da leitura aqui, diz que Deus não está preocupado com os limites. Ele não se preocupa em nos machucar. Ele sabe que devemos assumir a responsabilidade por nossa vida e às vezes um não pode nos ajudar a fazer isso. Então, como Deus faz isso conosco, às vezes diz não para nós, e por conta desse não que ele nos diz, isso nos força a assumir a responsabilidade pela nossa vida. Assim também, quando a gente diz não a certas pessoas, também forçamos a elas a assumirem a responsabilidade pelas suas vidas. Então é dessa forma que os limites servem. E aí, voltando, eu quero aproveitar e passar um pouquinho da informação que é o propósito desse vídeo, a respeito da gente. Se a gente não consegue dizer não, a gente acaba adoecendo emocionalmente e transformando em doença física. Aqui, esse livro aqui, A Cura pela Consciência, vem já nos proporcionar a respeito disso, do medo, da raiva,
da inveja. E aqui diz o seguinte, ó, existem 3 emoções elementares que podem ocasionar doenças orgânicas. Uma delas é a inveja, os ciúmes, a raiva e o medo. Então, aonde que entra aí a questão? Os ciúmes nem entra tanto nessa questão das pessoas abusarem, né? Quando a gente não consegue colocar limites. Mas a raiva ela entra muito nessa questão. A gente às vezes sente raiva de não ter conseguido dizer não. E além da raiva, o medo. A gente sente muito medo às vezes de impor limites a certas pessoas. São inúmeros os abusos, por conta da gente estar sempre cedendo, né? Ela acaba acostumando a sempre estar pedindo ajuda, por conta da gente não impor limites, ela continua com certos atropelos, enfim, com todo tipo de invasão, a gente acaba consentindo por conta do medo. E esse medo e essa raiva é que acaba nos adoecendo. Recapitulando aqui, existem 3 emoções elementares que podem ocasionar doenças orgânicas: a inveja, os ciúmes, a raiva e o medo, todos relacionados à teomania. Em qualquer destas emoções existe a consequente resposta hormonal. E observou-se ultimamente em várias experiências com doenças mentais mais graves, que se encontra uma dose mais elevada de adrenalina nos pacientes depressivos, medrosos e passivos, e de noradrenalina nos pacientes mais agressivos, esquizoparanoides. Aumenta, né, no caso, o medo ele aumenta a adrenalina no organismo da gente, nas células. Agora, o que eu venho aqui passar, o que eu posso passar de bom para vocês nisso, é que eu acabei enfrentando esse medo e venho enfrentando até hoje. O que eu aprendi na Bíblia é que Jesus ele veio para a gente enfrentar esse medo. A gente precisa ir enfrentando, a gente precisa dar o primeiro passo. A pessoa quando abusa demais, não tem cabimento a gente ter uma relação com essa pessoa. Aí não importa se vai ferir, se vai magoar ela, né? Aqui no livro fala a questão da gente não querer magoar pessoas as quais a gente ama, a gente gosta, mas a gente precisa ver o outro lado também, se é só a gente que está gostando. Porque se essa pessoa está aproveitando da gente, seja lá ela um filho, seja lá um marido, uma esposa, seja lá um parente, qual for, um amigo, são pessoas ruins. Então, pessoas ruins, a gente deve se afastar delas. Se esforça o máximo para não maltratar. Para não maltratar essa pessoa, para não ofender. Mas se em todo caso ela for uma pessoa agressiva e ela tentar te maltratar, aí você precisa também usar da agressividade para se defender. E o mais rápido possível ir se afastando dessa pessoa, né? Eu vejo por esse lado. Inclusive teve uma passagem lá, o qual Jesus, que ele rejeitou inclusive a mãe dele, teve um momento que ela procurou Jesus, que ela estava preocupada com Jesus. Aí Jesus respondeu para ela: quem é meu amigo, quem gosta de mim, quem ama o meu pai, enfim, uma palavra desse tipo. Mas o que ele quis dizer é: essa pessoa não te respeita, essa pessoa abusa de você, essa pessoa não está nem um pouco preocupada com você, você percebe que está sendo prejudicado com essa pessoa, então essa pessoa não é do seu convívio, então você tem que se afastar, não importa ela se é sua parente, se é seu filho, seja lá quem for. Então, a questão do medo, a gente precisa ir enfrentando. E essa questão do medo é primordial, tá? É primordial, é extremamente necessário que a gente enfrente o medo, porque o medo, na maioria das vezes, está na nossa mente só. E se a gente demonstra medo para pessoas ruins, principalmente, elas percebem isso e elas aproveitam mais ainda. Então, é tudo questão da gente enfrentar, arrumar uma força interior, né, buscar esse entendimento na Bíblia, buscar essa força interior, começar a nos gostar mais, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu entendo que é isso, quando você começa a se dar o valor, você não deixa mais, custe o que custar, você começa a impor, mesmo que às vezes seja meio agressivo, né? O intuito não é ser agressivo com as pessoas, o intuito é passar a mensagem para a pessoa que você não quer, de uma forma saudável, de uma forma tranquila. Mas se não consegue ser tranquila, vai na agressividade mesmo. Tá? Até a Bíblia ela apoia esse comportamento. Então é isso, tá? Se foi bom para você o vídeo,
se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele like, principalmente o like, tá? Não esqueça do like para o vídeo poder deslanchar aí. Valeu, tchau!